Contrato por prazo determinado. Os contratos com prazo determinado cabe aviso prévio ou cabem aviso prévio? Bem, vamos falar dos contratos por prazo determinado com cláusula assecuratória. No contrato por prazo determinado, não é possível comunicar a data que o mesmo irá se findar, evidentemente, pois as partes já estão cientes da data do término no ato da contratação. Então, se você contrata um funcionário com um prazo, e esse contrato é por prazo determinado, evidentemente que não vai haver a necessidade de comunicar o término desse contrato assim que ele estiver aí no seu fim. Afinal, o próprio contrato já traz a data desse término, ou seja, o empregado começa a trabalhar já sabendo quando que esse contrato vai se findar. Porém, nos contratos por prazo determinado que contém a cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada, será devido aviso prévio, conforme o disposto no artigo 481 da CLT, que eu transcrevi abaixo. Existe um contrato por prazo determinado, porém com uma cláusula assecuratória. E nós vamos nos aprofundar para saber exatamente do que se trata. Em primeiro lugar, eu vou transcrever aqui para você esse artigo 481 que diz assim, olha, aos contratos por prazo determinado que contiverem cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes de expirado o termo ajustado, aplicam-se, caso seja exercido tal direito por qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado. Dispõe também a súmula 163 do TST da seguinte forma: súmula 163 do TST, aviso prévio, contrato de experiência. Cabe aviso prévio nas rescisões antecipadas dos contratos de experiência na forma do artigo 481. Assim, deve ser observado com atenção os contratos a termo, pois se forem compostos por tal cláusula, o aviso prévio será obrigatório, assim como se rege nos contratos por prazo indeterminado. Regra geral, todo contrato por prazo determinado, como por exemplo os contratos de experiência, quando eles são interrompidos antes do prazo, não se necessita de aviso prévio. Entretanto, esse texto está dizendo, principalmente essa súmula que foi lida agora, a súmula 163 do TST, diz que cabe aviso prévio nas rescisões antecipadas dos contratos de experiência na forma do artigo 481. E o artigo 481, ele diz que se esse contrato tiver cláusula assecuratória do direito recíproco, aí sim, esse contrato de experiência, ou seja, por prazo determinado, terá que ter o aviso prévio. Mas o que é cláusula assecuratória do direito recíproco? Importante destacar que o contrato por prazo determinado, em geral, não gera estabilidade nem obriga o empregado ou empregador a conceder aviso prévio. Entretanto, se esse contrato tiver cláusula assecuratória do direito recíproco, que na verdade é a cláusula do aviso prévio, essas regras podem ser alteradas. Mas o que será essa cláusula? Em síntese, podemos dizer que essa cláusula assecuratória do direito recíproco, que está lá no artigo 481 da CLT mencionada, obriga que o empregado ou empregador conceda aviso prévio em caso de antecipação do término do contrato por prazo determinado. Ou seja, quem der causa ao término antecipado do contrato de trabalho concederá o aviso. O contrato com cláusula assecuratória será ou seguirá os moldes
do contrato por prazo indeterminado no momento do pagamento das verbas rescisórias e irá afastar a indenização prevista nos artigos 479 e 480 da CLT. Então, basta o contrato por prazo determinado conter a cláusula assecuratória do direito recíproco que, se ele for antecipado, se o término dele for antecipado, seja pelo empregador ou empregado, caberá sim o aviso prévio.